Boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar das nossas próximas aulas. Devido a essa pandemia aí do coronavírus, nosso formato de aula vai mudar, né, a partir dessa semana. Aula do dia 6/4/2020. O tema agora é Idade Média Oriental. E para falarmos de Idade Média Oriental, necessário se faz a gente retornar um pouquinho aqui da queda do Império Romano do Ocidente, desculpe, que deu origem ao Império Romano do Oriente, e depois falaremos da expansão islâmica ou Império Árabe. Bem, a Idade Média Oriental é um recurso didático que os historiadores criaram para a gente estudar duas civilizações. A civilização romana, que se formou no Oriente a partir da instalação da capital em Constantinopla, e o Império Árabe, a partir do momento em que Maomé recebeu a revelação do arcanjo Gabriel e posteriormente ele fundou a religião islâmica. Bem, a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 d.C. Foi devido a vários fatores. Nós podemos relembrá-los aqui, como a anarquia militar, os chefes militares já não respeitavam os imperadores, as invasões dos bárbaros, que começaram de forma pacífica, depois evoluíram para formas violentas, a inflação elevada, as crises de produção decorrente de secas, a própria expansão do Império Romano, a Pax Romana e a expansão do cristianismo. Tudo isso foram fatores que levaram à decadência do Império Romano no século V da nossa era. Antes que o Império decaísse, mas já estava em processo acelerado de decadência, o Império tinha sido dividido em uma tetrarquia, quatro partes. Depois foi dividido em duas, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Quando o Império Romano do Ocidente cai, o do Oriente permanece. E nessa criação do Império Romano do Oriente, um imperador chamado Constantino, ele criou a capital do Império Romano do Oriente em Constantinopla, né? Foi um alto elogio. Essa Constantinopla foi erigida sobre as ruínas de Bizâncio, uma cidade que atualmente essa cidade ela é Istambul, na Turquia, é a cidade mais desenvolvida da Turquia, uma cidade belíssima, ponto turístico, tem Basílica de Santa Sofia, o Estreito de Bósforo e Dardanelos ali, uma maravilha. Enfim, o Império Bizantino ele é também chamado de Império Romano do Oriente ou Império Grego. Ele tinha Constantinopla como capital, e um dos fatores marcantes para que ele sobrevivesse até o século XV, meados do século XV, foi o privilégio da sua localização geograficamente, estrategicamente colocado, que facilitava como rota de comércio Oriente e Ocidente. Daí nós vamos falar que a maritimidade, o comércio marítimo foi bastante desenvolvido no Império Romano do Oriente. Comércio ativo, produção agrícola próspera a fluxo enorme de riquezas. Inicialmente ele resiste às invasões bárbaras, mas depois ele vai, paulatinamente, gradativamente, ele vai se fragilizando até que os turcos o tomem no século XV, como já mencionei aqui. Houve uma centralização política chamada de cesaropapismo, porque o imperador lá no Oriente ele agregava os dois postos importantes da gestão da vida do império, que era como chefe do exército e chefe da igreja. Então é algo impensável hoje o cara mandar na religião e mandar na administração de um país. Então o fenômeno do cesaropapismo era esse. César vem de César mesmo, imperador, Kaiser, czar, e papismo vem de papa. Então ele agregava em sua figura as duas funções, tá? No Império Romano do Oriente, Justiniano foi o imperador mais destacado. Ele conseguiu, através de um aumento exorbitante de impostos
e uma gestão despótica, né, teocrática do Império Romano, recuperar várias conquistas, vários territórios que os romanos do Ocidente haviam perdido para os bárbaros durante a decadência que nós já mencionamos aqui no século V, precisamente em 476 depois de Cristo. Então nós veremos um mapa no próximo slide. A Península Ibérica, a Península Itálica e o norte da África foram recuperados por Justiniano. Então ele foi aquele imperador expansionista, né? O império teve seu auge no período da gestão dele aí de 527 a 565 da era cristã. Mas o maior legado do Justiniano foi uma compilação de várias leis do Império Romano, de Roma, a partir do século II, que formou um corpo jurídico importantíssimo chamado Corpus Iuris Civilis. Então ali estão contidos 4 partes, digesto ou pandectas, institutas, novelas, e que esse corpo jurídico serviu de base para a montagem do direito praticamente no Ocidente inteiro, né? Ele é uma das bases do direito romano-germânico. Como falei, ele tinha poderes ilimitados, já que ele controlava a igreja, controlava o exército e, para que ele se mantivesse no poder, ele dava privilégios para a igreja e para os nobres, né? Uma negociação para que ele transitasse entre os dois lados e conseguisse se manter no poder. Obviamente que colonos e escravos eram as partes marginalizadas da sociedade lá no Império Romano do Oriente, similares aos plebeus e aos escravos cá no Ocidente. Ser um governo centralizado, com gastos militares elevados até para fazer face a essas conquistas aqui, e baseado na escravidão. Aumento excessivo de impostos levou a várias revoltas. A principal delas foi a chamada sedição de Niké ou Nica, né? Eles estavam no hipódromo assistindo corrida de cavalos e vários membros lá do Império, súditos do imperador, protestaram contra essa excessiva cobrança de impostos. O imperador reagiu, estimulado pela imperatriz Teodora e pelo seu general Belisário, e mandou matar vários populares. Estima-se que 30 mil pessoas tenham morrido nessa revolta de Nica. Pois bem, além desse perfil despótico, ele investiu também na cultura, né? A Basílica de Santa Sofia, que tem uma arquitetura linda em estilo bizantino, chamada também de Igreja de Santa Sofia, até hoje é atração turística, ele mandou erguer. Essa basílica é toda formada de mosaicos, né? Essa foto do Justiniano aqui, ela é feita de mosaicos. A arte de criação em mosaico a gente chama de arte mosiva, porque ela é feita de pedrinhas. Vocês vão entender no próximo slide aqui, vou explicar por quê. Antes falaremos aqui da conquista do Justiniano, a expansão do Império Romano do Oriente. Olha aí, quando ele assume o poder, o Império Romano, a Constantinopla aqui, né, que é a atual Istambul, na Turquia, a pérola do Bósforo, em verde, e aí as conquistas dele aqui nesse roxinho mais claro, né? Então ele retomou praticamente toda a Península Itálica, que estava tomada pelos bárbaros, olha os bárbaros, ostrogodos, visigodos aqui, ó, na Península Ibérica, Portugal e Espanha, géptas, ávaros, alanos, todos eles são chamados de bárbaros. Aqui o reino dos francos, que é a atual França, o rio Loire aqui, ó, que é de geografia, Milão, agora tomada pela peste, né, do Covid-19, Ravenna, Roma, né, a Sicília, que é uma região pobre no sul da Itália, né, a ilha da Sardenha, enfim. O que nos interessa é a retomada desses territórios aqui por Justiniano. Vamos lá. Aí voltando para a parte cultural, havia valores orientais e também valores ocidentais. Aqui uma curiosidade, no Império Romano do Ocidente, o latim era a língua oficial, daí a própria influência na língua portuguesa. Nós falamos que
A língua portuguesa é uma língua neolatina porque ela é derivada do latim. Você pode ver também a expressão novilatina, que é a mesma coisa. Mas o grego lá no Oriente era a língua oficial. Veja bem, aí quando eu falei da arte mosiva lá atrás, aquela foto do Justiniano feita só de mosaico, por isso aqui, ó, eles eram contrários à adoração de imagens, veneração de imagens, portanto, era permitido apenas a arte mosiva, construída com pedrinhas, que são mosaicos, tá? E uma das heresias surgidas lá no Império Romano do Oriente foi a iconoclastia, ou seja, toda imagem ela era destruída. O ícone, uma imagem é um ícone, né? Ela era destruída. Então essa iconoclastia lá, aliada ao monofisismo, que era a negação da Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade para a Igreja Católica, a Igreja Apostólica, a Católica Apostólica Romana? É o dogma de Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. Já os monofisistas, eles negavam, eles diziam, olha, Cristo só tem existência divina, ele só tem natureza divina, ele não se explica a partir de um critério de humanidade, tá? E isso gerou uma ruptura entre o Império Romano do Oriente com a Igreja. Daí foi criada a Igreja Cristã Ortodoxa, tá? Que tem um patriarca em Constantinopla. Essa igreja hoje na Grécia, você tem Igreja Ortodoxa, você tem na Rússia, na Sérvia, vários países do leste europeu, e a famosa Igreja Católica Apostólica Romana com sede em Roma, tá? Então, quando se falar em cisma do Oriente, você já sabe logo, ruptura na Igreja Católica devido ao surgimento de heresias no Império Romano do Oriente, tá? Então, a criação da Igreja Ortodoxa. Próximo slide aqui, nós vamos falar da decadência do Império Romano do Oriente. A partir do século 7 e 8, ele começou a sofrer invasão de bárbaros e de árabes. Por isso que o próximo tópico é a expansão do Império Islâmico. No século 11 a 13, ele foi alvo das cruzadas. As cruzadas são aqueles movimentos promovidos pela Igreja Católica, né, Urbano V. Ele convocou a cristandade para retomar a Terra Santa dos infiéis, no caso dos muçulmanos. A gente falará disso aqui na Idade Média Ocidental. E, finalmente, no século XV, 1453, os turcos tomaram Constantinopla. E isso é um marco na historiografia clássica que chama aí o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Claro está que entre historiadores existem controvérsias quanto a essas datas. Alguns vão dizer que a Idade Média começou com a tomada de Ceuta pelos portugueses, que iniciou as viagens marítimas ali por volta de 1415. 1453 também foi o fim da Guerra dos 100 Anos, que a gente vai estudar ali mais à frente, entre ingleses e franceses, enfim. Não importa essa datação aqui, ela é um mero recurso didático para dizer assim, o mundo mudou de perfil. Aqueles valores abarcados pela Idade Média, o teocentrismo, eles caíram agora a gente vai viver uma nova era, que é a Idade Moderna. Mais à frente a gente falará dela. E aí, a gente vai falar agora do famoso Império Árabe, né? O Império Árabe, desculpem, ele era centralizado ali na Península Arábica da Arábia Saudita, predominantemente áreas desérticas, e até o século VI, que é quando o nosso amigo Maomé vai surgir aqui, ele era dividido em várias tribos, cerca de 300 tribos. Todas essas 300 tribos eram politeístas, tá? Lembram bem lá que a gente estudou lá atrás que os hebreus também eram monoteístas, eram politeístas, evoluíram para o monoteísmo, provavelmente com aquela experiência lá do Amenófis IV no Egito. Então essas tribos, 300 tribos politeístas, vão evoluir através de Maomé para o monoteísmo. Antes que isso acontecesse, havia uma divisão, as tribos citadinas ou urbanas e as tribos rurais, que eram formadas por beduínos.
Essas tribos eram nômades que viviam de saques. O que é saque? Pilhagem, roubando cargas, habitavam o deserto e aí todas as cargas que passavam eles iam lá e pilhavam. As tribos urbanas ficavam às margens do Rio Vermelho, no sul da península, né? E se dedicavam à agricultura e ao comércio. Aqui nas tribos urbanas surgiram duas cidades bem importantes, uma é Meca e outra é Iatrebe. Iatrebe também é chamada de Medina ou cidade do profeta. Comando dessas cidades através de sheiks ou cheques, né? Sheiks ou cheques, cheques com X e não com CH, que é aquela cártula que você emite. O sheik aí são cargos de um potentado que domina essas cidades-estados aqui na Península Arábica. Então, Meca era a cidade mais importante, um centro comercial e religioso. E lá em Meca você tinha a Caaba, que tem um formato de um cubo, né? Até hoje você tem as visitações, tem o Hajj, aquela cerimônia que eles vão lá jogar pedra anualmente para, em tese, limpar os pecados. A pedra negra, que é um meteoro e com o passar dos anos ele foi ficando escuro, preto, bem negro, e eles fundamentam isso religiosamente, que seria a sujeira, os pecados dos infiéis que ao tocarem na pedra ia lá deixando essa pedra escura. Bem, essa Caaba, a casa ou casa quadrada, ela era administrada por uma tribo chamada de Coraixitas. Maomé era dessa tribo. Vale ressaltar que Maomé era bastante pobre e a família dele cuidava da administração da Caaba. Assim como aqui na Igreja Católica tem aquela Semana de Maria, tem umas pessoas, aquelas mulheres que são responsáveis por lavar a igreja, decorar a igreja. Era algo parecido aqui que a família do Maomé fazia, nessa tribo dos Coraixitas. Lembrem-se bem que ele era bastante pobre, e aí quando ele casa com Hadija ou Khadija, ela, que é uma viúva rica, ela aí vai bancar a fé de Maomé, né? Fala, não, você teve a revelação e agora você está ungido, né? Você é que vai conduzir o povo a uma religião. Enfim, aí, membro do ramo pobre, como eu falei, é um profeta que segue a linhagem de Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Por que se fala isso? Veja bem, pessoal. A religião islâmica, ela é a mais jovem desse ramo monoteísta aí. Você tem lá atrás o judaísmo, depois o cristianismo, que foi formado ali já na nossa era, né, cristã, com o nascimento de Cristo. Você tem ali os mitos fundacionais das religiões e o islamismo que segue essa linha aí. E aí, Maomé nasceu em 570, passam-se 40 anos, ó, em 610, já no século 7, ele recebe essa revelação de um arcanjo Gabriel. E aí vão dizer a ele, ó, só tem um Deus que é Alá e você é seu profeta. Né? Então, Maomé volta com essa missão para Meca, e aí os administradores Coraixitas de Meca, os próprios familiares de Maomé começam a reprimi-lo. Tem uma luta, né, sanguinária pelo poder, briga bastante. E por que os Coraixitas não queriam a implantação do monoteísmo? Porque uma cidade onde você tem uma peregrinação para vários deuses, eles entendiam à época que comercialmente seria inviável para eles, um prejuízo, que aquilo se transformasse em apenas um deus. Eles entendiam assim, agora vai haver uma redução na peregrinação para Meca. E aí, nesses embates entre os maometanos e os administradores de Meca, Maomé é obrigado a sair de Meca, ele foge, né? Essa fuga dele é chamada Hégira, ocorre em 622 e tem um papel simbólico na religião islâmica, porque a gente pode fazer um comparativo aqui com o êxodo dos hebreus, quando Moisés sai do Egito
e retorna à Palestina, o êxodo é como se fosse assim um renascer da religião hebraica. Para nós aqui do Ocidente, para os cristãos, é o que ocorrerá no domingo de Páscoa agora, quando Jesus vai renascer. Então você tem essa égera, a simbologia, o mito fundacional do islamismo, ela qualifica a égera como esse mito fundacional aí do islamismo, tão importante quanto a revelação. E aí o Maomé retorna de Medina para Meca, ele reúne vários seguidores lá em Medina, se fortalece e retorna. E quando ele retorna para lá, isso marca o início do calendário muçulmano. É como se o calendário muçulmano ele fosse agora, nós estamos em 2020, você vai somar aqui mais 622, agora no calendário muçulmano é o ano de 2642, porque é o ano 622 da era cristã, Anno Domini, que se chama em latim. E aí inicia o calendário muçulmano, toda a população é convertida e começa o que a gente chama de primeira jihad. Veja bem, jihad aqui é um termo bastante controverso, vocês têm que ficar atento, porque cá no Ocidente, jihad é conhecida como guerra santa, algo assim, o muçulmano perseguindo o infiel, o não muçulmano, para liquidá-lo, né, matá-lo. No islamismo, a jihad não é assim. A jihad é um esforço coletivo para converter a maioria possível de fiéis, ou seja, transformar os infiéis em fiéis. Obviamente que havia uma cobrança de um pedágio religioso para que houvesse o respeito à religião daquele povo dominado pelo muçulmano. Mas, na verdade, a jihad é um esforço coletivo que passou cá para nós ocidentais como se fosse algo de bélico, né? Belicista. Então, quando ele retornou a Meca, ele aí destruiu todas as divindades politeístas da Caaba, que é a casa quadrada, anistiou os opositores que queriam, aqueles que resistiram, morreram. E aí a Península Arábica é completamente convertida ao islamismo. A Península Arábica por enquanto. E aí nós vamos ter, a partir da morte de Maomé no século 7,632, então 10 anos após a égera, Maomé morre. E aí estabelece-se uma discussão dentro do islamismo que qual era a tendência religiosa a perdurar de agora em diante, mas os califas vão continuar o processo de expansão. O que é califa? Califa é uma espécie de sacerdote, um cara ungido, que aí eles vão começar o processo de expansão do islamismo. O primeiro califa é o Abu Bakr, né, que era sogro de Maomé, o pai de Khadija, e aí eles vão empreender uma cruzada de crescimento, tanto populacional como expansionismo de terras mesmo, de propriedades. Então, a justificativa ideológica era a jihad. Vamos converter o maior número de fiéis possíveis. E aí, dentro dessa perspectiva de conversão da jihad, você tem um crescimento populacional. Vale ressaltar aqui que o crescimento populacional, em grande parte, é devido à não existência de controle de natalidade. Vocês sabem que lá no islamismo, a poligamia é permitida, então esses dois fatores fizeram com que os árabes se expandissem bastante. Aí você vai ver aqui essa expansão no norte da África, na Península Ibérica, Portugal, Espanha, na Pérsia, que é o atual Irã, parte da Índia e o Império Bizantino. O próprio Império Grego também os árabes conquistaram. Nós vamos ver o mapa no próximo slide. E aí no século XIII, essa expansão dos árabes em direção lá ao Ocidente já se fazia comparável ao próprio Império Romano. Então você observe que a gente dá uma extrema importância ao Império Romano porque são os traços ocidentais, né? Portugal fica no Ocidente e essa influência ibérica na nossa civilização é muito forte. E aí vamos ver esse mapa aqui interessante, ó. A expansão islâmica. Na época de Maomé, o árabe era só esse rosinho aqui, ó. Tá? Arábia.
Depois das primeiras conquistas até 661, né, meados do século VII, você vai ter essa parte em verde, ó, em direção ao leste, Armênia, Pérsia, ó, Bagdá aqui no Iraque, Basra, aqui ele fala Basra, mas é Basra, Damasco na Síria, Antioquia, Jerusalém, dominaram tudo, até parte da Índia, tá? E aí voltaram-se para o norte da África, aqui a explicação, a África magrebina, aqui em amarelo, né, mostarda, por que que o Egito, a Tunísia, Líbia, todos esses países são muçulmanos? Porque houve uma expansão do islamismo em direção a Fez, no Marrocos, ó. Essa parte aqui você trabalha lá em geografia, a chamada África branca, que não é tão branca assim, eles são mais claros em relação à África negra ou à África subsaariana, mas não são brancos. Aqui você tem Mohamed Salah, que joga lá no Liverpool. O Salah é egípcio, né? O Zidane, que é argelino, também é de cor clara, mas de ascendência árabe. E por fim aqui é a Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. Aqui a gente vai ver nos próximos slides que eles fundaram um califado em Córdoba, outro califado em Sevilha, todas aqui são cidades importantes na Espanha, em Valência, Toledo aqui, ó, o aço de Toledo, as famosas espadas do filme de Zorro, a Espanha e Portugal. E aí tem essa linha cor-de-rosa aqui, ó, que foi a tentativa dos árabes de ampliarem o seu império aqui para o ocidente da Europa. E aí eles foram barrados nessa famosa batalha de Poitiers pelos francos. Os francos também são bárbaros, mas uma curiosidade sobre eles é a conversão dos bárbaros a um povo católico, né? Foi o primeiro povo bárbaro a converter-se ao cristianismo. Mais à frente eles vão se tornar uma espécie de guardiões ou guardiães da religião cristã. A gente faz uma piadinha aqui que é o braço armado da igreja na conversão dos outros bárbaros. Por isso que tem essa linha rosa marcando a contenção da expansão dos árabes em direção à Europa Ocidental. Mas, enfim, observe que os árabes tiveram bastante importância aqui, o império realmente foi muito grande e foi uma expansão enorme até meados do século VIII, tá? Então, com a contenção deles aqui na Batalha de Poitiers, quando nós estudarmos aqui a formação do Estado português nas famosas guerras de reconquistas, a gente vai ver que haverá um retrocesso aqui, os árabes vão retornar daqui para cá, e aí nós vamos ver onde é que eles ficaram situados, que é a parte de hoje que todo mundo chama de mundo árabe, né? Até os jogadores, mundo árabe, mas ficou restrito aqui a África magrebina e a Península Arábica, esses estados aqui que se formaram depois das guerras de reconquista e também da batalha, começou com a batalha aqui de Poitiers, tá certo? Mudando a página. Religião. O livro sagrado é o Alcorão, ou Corão, pode tirar esse AL aí, e o Suna, que é o outro livro. O Alcorão é aquele livro mais ortodoxo, é como se fosse a Bíblia aqui do cristianismo ou a Torá lá do judaísmo. O Suna é um livro que conta os feitos sagrados de Maomé, narrado em forma épica, né, de epopeia, contando aí os atos e feitos, os ditos de Maomé. Bem, após a morte dele, como nós já falamos, houve uma divisão do mundo muçulmano. Nós já vimos que foram formados vários califados e após o quarto califa, que havia aí uma predominância na visão de que os herdeiros, né, uma espécie de herdeiro do islamismo, deveria ser atarentado do ramo familiar de Maomé. Isso vai cair gradativamente, explicando. Então, no quarto califa, Ali Abu Talib, não tinha mais parente de Maomé. O cara era genro e ao mesmo tempo primo. E aí, o que acontece?
houve essa divisão no califado. Califas são aqueles potentados, né, líderes daquelas cidades-estados que se formaram. E aí vários islamitas, vários religiosos começaram a adotar o Sunna como livro sagrado. Não descartaram o Alcorão, mas foram lá buscar no Sunna ou da Sunna uma interpretação mais heterodoxa para a religião. Eles pensaram assim, olha, na Sunna, alguém que tenha fervor religioso, alguém que preze muito pela religião muçulmana, ele pode naturalmente ser o herdeiro de Maomé. Os xiitas, ao contrário, não. Eles entendiam que o Alcorão ou Corão dizia que só aqueles aparentados do ramo familiar de Maomé deveriam ser os herdeiros da religião muçulmana. Vale ressaltar que hoje não existe esse cargo, não existe o correspondente ao Papa na religião islâmica, não existe. No patriarcado lá da Igreja Ortodoxa, sim. Na Igreja Anglicana você tem o arcebispo de Canterbury, é o chefe da Igreja Anglicana. Na Igreja Luterana, todos esses movimentos sediciosos que aconteceram a partir da Reforma Protestante ali no 16, tem um líder. No mundo muçulmano, não. Já começa daí as divisões. Então, volto a repetir, os sunitas tinham a interpretação heterodoxa, seguiam a Sunna, e os xiitas seguiam o Alcorão. Desses xiitas aí, os Hassan e Hussein, os últimos representantes do xiismo, foram assassinados em Karbala, né, no Iraque, que é uma cidade belíssima do Iraque. Ali em 2001, quando os americanos invadiram, acabaram com um tesouro arqueológico, arquitetônico de Karbala, mas mesmo assim ainda tem muitas coisas bonitas lá. Enfim, dentro da religião houve essa divisão. Vamos explicar aqui para aparar as arestas que as pessoas entendem de forma errada. Os xiitas, eles são maioria no Irã e maioria no Iraque. Embora o poder político no Iraque esteja controlado pelos sunitas. Por exemplo, um líder sunita que controlou com mão de ferro o poder no Iraque foi Saddam Hussein. Tá? Foi morto naquela invasão americana lá, ele era sunita. Embora em minoria no Iraque, os sunitas controlam o poder. O inverso ocorre no Irã. Os xiitas são maioria e controlam o poder. Então, as duas nações que têm maioria xiita, Irã e Iraque, embora no Iraque os sunitas controlam o poder. No mundo dito árabe, a maioria dos seguidores do islamismo são sunitas. Então, há uma maioria sunita. A maioria é sunita. O xiismo é minoritário, tá certo? Vamos pular aqui o slide. Mas o que os mantém unidos? O que os une é justamente a religião. Não importa se há sunismo, xiismo, há várias divisões dentro da religião muçulmana. A Arábia Saudita mesmo tem uma visão wahhabita, né, que todo mundo acusa a Arábia Saudita de patrocinadora de ataques terroristas, né, que os americanos vendem armas para eles e eles acabam patrocinando atos terroristas contra interesses americanos que vão combatê-los, e essa ciranda continua, mas isso é uma mera curiosidade. Então, a unidade é religiosa, mas politicamente é a fragmentação. Houve vários califados, o mais importante era o califado de Bagdá. O califa de Bagdá era um homem poderosíssimo aí por volta do século VII. O califado de Córdoba, na Espanha, o califado de Sevilha, vários califados, que são cidades-estados controladas por um homem extremamente poderoso. Tá certo? Vamos para a cultura. A cultura muçulmana, riquíssima, riquíssima, assimilação de valores de outros povos, dos hindus na Índia, dos persas, que são os iranianos, dos chineses e dos bizantinos. Então, a arquitetura belíssima, nós vamos... aquela Basílica de Santa Sofia é um monumento lindíssimo. Os hindus são os indianos ali. Os persas, meus amigos, são
iranianos. Aqui uma outra curiosidade que confunde muita gente: persa não é árabe. Embora os iranianos sejam xiitas, professem a religião islâmica, eles são persas, não são árabes, tá certo? Chineses e bizantinos, como eu falei. Então, houve tradução de várias obras clássicas gregas. Aristóteles e Platão foram vertidas para o árabe, tá? Na medicina, você teve Avicena, foi um cara que era referência mundial, porque ele descreveu o corpo humano. Na matemática, criaram vários números. A palavra algarismo vem de um matemático árabe chamado Al-Khwarizmi, a noção do zero que não existia, avanço na trigonometria e na álgebra. Tudo isso são criações dos árabes, tá? Os números arábicos já estão dizendo aí, né, que são criação deles. Na física, fundamentos da ótica e o principal legado que é na química, tá? A química, eles trabalharam aí com processos de destilação, filtração, sublimação. E o grande tchan do desenvolvimento químico entre os árabes foi a tentativa de criar a pedra filosofal e o elixir da longa vida, né? Ou seja, o tônico da imortalidade. Então, trabalhando com esses conceitos, eles tentaram aí encontrar a pedra filosofal e contribuíram de maneira bem marcante para a civilização do Ocidente, para a cultura e a ciência. Na arquitetura, como nós já falamos, eles trabalharam com muitas cúpulas, né? Todas as igrejas, olha aqui uma cúpula maravilhosa, tem os minaretes, que são aquelas construções verticalizadas apontando para o céu. Quanto mais alto era o minarete, mas demonstrava que o fiel, né, quem o construiu, estava próximo da divindade que era lá. Os arcos em ferradura, tá? Ou arcos abobadados, né? No primeiro ano falei para vocês que a igreja aqui de Brumado, ela tinha um perfil de início, arcos, né, abobadados, e a decoração com geométricas, motivos geométricos, lembrando a vocês que aqui também havia era proibido você reproduzir na arte as figuras humanas, tanto que da parte dos árabes você não tem uma figura de Maomé, é uma imitação que as pessoas fazem, Maomé com aquele gorro árabe ali, né, aquele turbante, mas é uma visão aproximada e, quiçá, deturpada, porque eles não gostavam de reproduzir as figuras humanas, tá?